dinheiro foge de quem o persegue. É exatamente isso que você ouviu. Se você é uma pessoa que persegue o dinheiro, você tem que entender que você nunca vai ficar, de fato, com ele na conta. E como é que funciona isso? Desde que eu entendi isso, eu comecei a ter dinheiro na conta e nunca mais fiquei sem ele. Eu vou explicar como é que isso funciona e como isso pode ser aplicado na sua vida para que você sempre tenha recursos financeiros dentro da sua conta. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Deixa eu só botar aqui o celular. Meu nome é Ismael, esse é o Provérbios da Riqueza. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo. Hoje eu vou falar um pouco sobre o fato do dinheiro fugir de quem o persegue. No livro O Mais Rico da Babilônia, um dos princípios que a gente aprende é sobre isso. Na verdade, a gente tem que entender o seguinte: quando você faz as coisas somente visando o dinheiro, você se esquece de outras coisas que fazem o dinheiro realmente se multiplicar. Então, um profissional que, por exemplo, trabalha como eletricista, e se ele não fazer a diária dele, ele não vai levar comida para o seu filho, nem comida para a sua casa. Ele com certeza vai fazer aquilo totalmente na esperança e na expectativa de receber o seu pagamento. Daí, se acontece alguma coisa que impeça ele de receber, já afeta o humor dele, a produtividade, a qualidade do serviço. Você pode parar para analisar que todas as pessoas que fazem por causa do dinheiro, geralmente os empregados que assumem o papel de pessoas necessitadas ali de receber aquela grana, elas não produzem tanto quanto uma pessoa que está ali naquele mesmo trabalho, só que não está visando a grana, está visando aprendizado e crescimento. No livro também Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki fala que um dos princípios para quem quer construir riqueza e patrimônio é você não trabalhar pelo dinheiro, mas fazer o dinheiro trabalhar para você. Só que isso parece contraditório dentro da mentalidade de muitas pessoas na sociedade. Quando eu, por exemplo, comecei a entender isso e falar para os meus familiares, todo mundo caçoou de mim, todo mundo tirou onda, começou a rir e falou que é impossível a gente trabalhar por dinheiro. Ou melhor, é impossível a gente não trabalhar por ele. Mas a grande questão que eu quero deixar bem claro aqui é que se você não aplicar isso na sua vida, você vai continuar do jeito que está. Parando para analisar todos os empreendedores e empresários de sucesso, todas as pessoas que conseguiram muita grana, que conseguiram uma vida melhor do que a da gente, uma vida, digamos assim, dos sonhos, você vai analisar que eles focaram em outros fatores que levaram à riqueza. Humanamente é impossível alguém enriquecer pelas forças unicamente do seu braço. A gente olha para pessoas que montaram negócios e percebe que eles montaram grandes sistemas, máquinas que geram dinheiro sem a presença deles, sistemas que funcionam sem ele estar por perto, tá? A gente tem também pessoas que não são pessoas que fizeram muita grana pelos meios que a gente sabe que é os meios do empreendedorismo, né? Como, por exemplo, atores, jogadores de futebol. Mas parando para analisar, jogadores de futebol fazem ativos com seus jogos. Eles investem nas suas habilidades através de um esporte que tem muita visibilidade, muita audiência, e cada jogo é um vídeo, um corte que se torna um ativo. Eles vendem o seu direito de imagem por um valor muito caro, mas o segredo está no tamanho da audiência que eles conseguem alcançar. Então, eles não visam dinheiro. Imagina que Messi está jogando aí e vai jogar a final pelo dinheiro, cara. Você acha mesmo que Messi, Cristiano Ronaldo
e outros grandes jogadores da atualidade, eles fazem o que fazem pelo dinheiro, cara. E se você for trocar ideia com ele, manter um papo, você vai perceber que tá longe de ser pelo dinheiro. E esse princípio é importante entender. Eu que estou atualmente fazendo entregas por um curto período de tempo, eu percebo que quase todo mundo está ali somente pelo dinheiro. Daí, quando você pergunta quanto dinheiro a pessoa tem na conta, você pergunta como está a vida financeira da pessoa, você percebe que muito dificilmente vai ter alguém com mais de R$1.000 na conta, muito dificilmente vai ter alguém organizada financeiramente. Tá todo mundo fodido, lascado, cara. Tá todo mundo com pouca grana, com má administração financeira. E a grande questão é a seguinte: todos ali estão correndo atrás de dinheiro. É como se você corresse dentro de um ciclo que sempre levasse você para o mesmo lugar. Em outras palavras, você está correndo atrás do próprio rabo. Você vive para ganhar dinheiro a fim de pagar algumas contas, e no fim da história você acaba sem dinheiro e com as contas no próximo mês para pagar de novo. Isso foi o que eu vivia 3 meses atrás. Eu vivia para pagar o aluguel da moto, eu vivia para pagar a feira de casa, eu vivia para pagar as necessidades do meu filho, eu vivia para pagar as necessidades da minha esposa e nunca tive dinheiro de verdade. Eu já tive fases na minha vida que eu consegui investir. Dos meus 18 anos até os meus 23 anos eu consegui fazer bastantes aportes, fiz alguns investimentos na bolsa de valores, montei loja virtual, fazia serviços como autônomo e conseguia investir uma grana. Daí depois eu desmoronei, comecei a recair, me endividei e eu fiquei totalmente arruinado. Levantei a cabeça e decidi mudar, então eu aos poucos me livrei da dívida, construí um patrimônio investido, né? E aproximadamente R$10.000 na época. E aconteceu mais uma vez outra fatalidade, então eu novamente perdi todo o meu patrimônio, me endividei de forma muito mais sutil do que da primeira vez, porque eu já sabia como me livrar daquilo e eu me livrei bem mais rápido. E hoje, novamente, eu construo patrimônio, livre de dívidas, não tenho nenhuma dívida, construo patrimônio, sempre tenho dinheiro na minha conta, desde que eu decidi que eu iria organizar a minha vida financeira e não ia ficar feito um doido correndo atrás do dinheiro. O que acontece quando a gente não tem dinheiro na conta e corre atrás do dinheiro é que qualquer pessoa vai alterar nosso humor. Aconteceu uma situação interessante na minha última entrega de um segurança pedir para eu tirar a moto do lugar que eu botei, e eu botei a moto bem encostada na calçada, só que ele queria que ficasse do outro lado da calçada. Daí eu disse, daí quando ele pediu para tirar, ele disse porque se um carro passasse iria atrapalhar. Daí eu respondi para ele que se um carro passasse eu ia tirar. E ele já falou com ignorância comigo, dizendo, você não vai tirar não? Então eu disse pra ele, cara, toma a chave, vai tirar lá você. Então ele disse, beleza, aqui você não vai pegar pedido. Eu disse, beleza, eu vou esperar o tempo e cancelo, não tem problema. Então eu fui bem tranquilo, aquilo gerou um conflito enorme. Depois eu tentei o máximo ali continuar a conversa, resolver, no fim das contas foi resolvido. Mas a questão é a seguinte, cara, eu não ia baixar minha bola só porque ele ameaçou de eu não pegar o pedido e não sei o que. Cara, eu não preciso, sabe, daquele sentimento. Você muitas vezes tolera um chefe chato, você muitas vezes tolera certas coisas porque você é uma pessoa fodida, e a verdade é essa. Você é uma pessoa que não tem dinheiro na conta, você é uma pessoa que precisa de aceitação e validação dos outros para sobreviver e levar o sustento para casa.
Depois que você não precisa mais dessa validação, não precisa mais tolerar muitas vezes a arrogância de alguém, porque você tem e constrói sua própria riqueza do zero, você começa a ser uma pessoa mais corajosa, a ser uma pessoa com autoestima maior e a ser uma pessoa sem medo de nada. Então é impossível você ficar corajoso, cara, sem medo, uma pessoa que não aceita ser afrontado. É impossível isso acontecer se você vive sempre para pagar dívidas. Se é uma pessoa que sempre finaliza o mês com menos do que entrou, com a mesma coisa, sempre está com pelo menos aí menos de R$1.000 na conta. Você tem que construir seu patrimônio, você tem que aumentar seu patrimônio. Eu estou falando algo que eu estou vivendo, algo que eu estou experimentando. O que mais a gente vê é pessoas de saco cheio, mal-humoradas. E quando a gente percebe e pesquisa mais um pouco a fundo, a gente percebe, né, que é por causa do dinheiro, não do dinheiro em si, sabe, mas o sentimento dela em relação ao ganho que ela tem, porque a busca pelo ganho, no caso dela, é uma perseguição. E se você persegue o dinheiro, ele vai fugir de você. Então como é que eu faço para que o dinheiro ele permaneça e multiplique? Cara, você tem que, em vez de persegui-lo, tratar ele bem, cara. Sabe? Você não pode se apegar a ele, cara. Você tem que entender que cada real ali vai sair na sua conta e vai ter que sair, mas para entrar com mais 2, mais 3 reais, mais 4 e até mais 10. Você tem que entender que seu dinheiro é seu exército, seu patrimônio é a sua fortaleza. É isso que Salomão descreve. Então você tem que entender o seguinte, cara, eu vou comprar alguma coisa, quando é que o que eu comprei vai me retornar em valor monetário novamente? Porque se ele não retornar, não faz sentido comprar. Você faz isso, Ismael, em tudo que você faz? Não faço. Mas procuro fazer e vou garantir a vocês, um dia eu vou fazer, eu vou aplicar isso a tudo que eu faço. E por que eu não faço? Porque, cara, eu não tenho hoje um restaurante, mas eu gasto com alimentação. Então, eu compro produtos de alimentação, me alimento, isso traz um retorno para minha saúde, claro, mas financeiramente isso não traz volta. Tá? Eu quero fazer que todo o meu real volte, mas nesse caso ele não volta. Em compensação, eu tenho uma organização financeira para que, mesmo gastando em relação a isso e matando soldados com isso, eu tenho outros soldados que multipliquem meu patrimônio a ponto de que no fim de um determinado período meu exército aumentou e não diminuiu. Mas eu quero fazer com que a morte de determinados soldados que acontece mês a mês não aconteça mais. Esse é o meu objetivo, é fazer com que todos os meus soldados se multipliquem, sabe? E só morram quando chegar a hora deles morrerem. Mas até lá, até chegar a hora deles morrerem, ele já multiplicou para 10, 20, 50, 100. Vocês estão entendendo? Esse tem que ser o pensamento. Essa tem que ser a mentalidade. Senão você vive girando e nunca chegando a lugar algum. Eu quero que vocês entendam que a pessoa medíocre, a pessoa que vai continuar sempre na pobreza, ela nunca vai querer pôr a sua pele em risco. Ela sempre vai ficar confortável no lugar de segurança dela. Mas é impossível você crescer, multiplicar seu patrimônio, multiplicar seu dinheiro e seus recursos sem se expor ao risco. E a tolerância de risco de cada um vai de acordo com as suas experiências, com o seu conhecimento, com até onde ele consegue ir. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aumentar nossas experiências, nossos conhecimentos, aumentar a nossa convivência, né? Nosso network, a gente precisa aumentar nossa
prática em produzir riqueza. E eu espero que daqui pra frente você deixe de ser um bunda mole, você deixe de ser um perseguidor do dinheiro. Porque no fim das contas, ele sempre vai estar fugindo de você. Eu encontrei ontem uma pessoa dizer pra mim assim: Ismael, eu não quero ser rico. Eu quero ter uma vida boa para dar aos meus filhos. Mas rico eu não quero ser. Daí eu já entendi que essa pessoa tinha um problema com a definição de pessoa rica. Sabe? Tem pessoas que não conseguem olhar para o céu, como eu vou fazer agora, olhar para o céu e dizer assim: eu sou rico. Você já experimentou isso? Você já fez isso? Se você sentir qualquer coisa que te dificulte a proclamar isso, você tem um problema dentro do seu subconsciente e você tem que tratar isso, reprogramar sua mente, reprogramar seu subconsciente. Eu sou rico, eu digo isso e tento reafirmar todos os dias, porque todos nós nascemos ricos, todos nós intrinsecamente somos ricos. Existem vários níveis de energia, vários níveis de experiência, níveis espirituais, nível financeiro, nível almático, nível do sentimento. Daí o que acontece? Eu já cheguei a níveis extremos de espiritualidade e eu vou falar disso em vídeos futuros, tá? Já cheguei a níveis almáticos também muito altos e o que eu preciso agora e o que eu estou focando é chegar em níveis financeiros também muito altos. Mas eu sou rico, cara. Eu alcancei um nível espiritual muito alto, sabe? Eu não preciso ficar compartilhando como se fosse uma pessoa um fariseu, um hipócrita, ou alguém que quisesse só mostrar, por ego, por vaidade, né? Não, nada a ver. Mas as pessoas que me conhecem de próximo sabem que eu já tive uma baita experiência com Deus. E eu tava até pensando nisso ontem, cara, eu sou muito rico espiritual, e isso é a base de tudo. Mas eu tô também ficando muito rico financeiramente e eu vou ficar cada vez mais. E tá chuviscando e eu vou finalizar o vídeo não antes de falar uma coisa importante pra você. Cara, se você continuar só assistindo, sem deixar like, sem comentar, sem ir para o próximo vídeo, você não investe tempo para aprender sobre o dinheiro, para aprender sobre os conhecimentos financeiros, você sempre vai ficar correndo atrás do próprio rabo. Então já deixa o like, comenta e tenha paciência para aprender as coisas que você não sabe. Abra seus ouvidos, abra sua mente para enxergar o que você ainda não consegue ver. Então não se limite ao que alguém te falou, ao que a sociedade impôs sobre você. Cresça sua mente, expanda sua mente para que você chegue ao próximo nível. Assista o próximo vídeo e maratona esse canal, porque só assim você vai entender princípios que muita gente não fala, mas está aqui nesse canal Provérbios da Riqueza.